Uma terra moldada por batalhas incessantes, um povo determinado a vencer a escuridão da ocupação moura. Este é o nascimento de Portugal, um pequeno território que, através de séculos de resistência, superou desafios intransponíveis. A história de como um povo conquistou sua terra, definiu suas fronteiras e se estabeleceu como uma nação única na Europa. Esta é a jornada da formação de um dos países mais antigos do mundo, Portugal. No início do século VIII, a Península Ibérica vivia uma era de transição política e militar. Os visigodos, que dominaram grande parte da região após a queda do Império Romano, enfrentavam crescente instabilidade interna. Nesse cenário, os mouros, uma poderosa força militar de origem árabe e berbere do norte da África, atravessam o Estreito de Gibraltar. A primeira grande vitória moura acontece em 711, na Batalha de Guadalete, onde o rei visigodo Rodrigo é derrotado. Em pouco tempo, quase toda a Península Ibérica cai sob o domínio do Califado Omíada de Córdoba. O Al-Andalus nasce, uma vasta região muçulmana que vai de norte a sul da Península Ibérica, trazendo uma profunda transformação cultural, econômica e religiosa. Ao mesmo tempo, pequenos reinos cristãos sobrevivem no norte, como o Reino das Astúrias, o Reino de Leão e o Reino de Navarra. A partir de 722, um ponto de resistência começa a se firmar com a Batalha de Covadonga, liderada pelo asturiano Pelágio, que derrota as tropas muçulmanas e dá início a um movimento de retomada das terras ocupadas. A vitória de Covadonga marca simbolicamente o início da Reconquista, uma luta que duraria quase 800 anos, dividida em várias fases, avanços e retrocessos. O espírito de resistência cristã começa a se fortalecer. A partir do século XI, com a fragmentação do domínio mouro e o enfraquecimento do Reino de Leão, começa a formação de novos territórios no noroeste da Península Ibérica. Em 1096, Henrique de Borgonha, genro de Afonso VI de Leão, recebe do rei a doação de terras que mais tarde se tornariam o Condado Portucalense. Este condado se estende pelas regiões do Minho e Douro, no norte de Portugal, tornando-se uma importante base para o avanço da Reconquista na região. Ao lado de sua esposa Teresa de Leão, filha do rei Alfonso VI, Henrique de Borgonha assume o governo desta terra. A união entre o condado e o Reino de Leão é inicialmente forte, mas logo as tensões começam a surgir. Após a morte de Henrique em 1112, Teresa assume a regência do condado portucalense, mas enfrenta crescente oposição de seu filho, Afonso Henriques. Ele aspira à independência do condado e à criação de um reino próprio. Afonso Henriques, agora com apoio de nobres locais, derrota as tropas de sua própria mãe em Guimarães. A batalha, embora não decisiva no campo militar, é um marco crucial na afirmação de Afonso Henriques como líder independente. Após a vitória, ele começa a consolidar sua posição como líder do condado e a preparar o terreno para a autoproclamação de sua independência. Este é o início da luta pela independência de Portugal. Em 1139, Afonso Henriques vence os mouros na Batalha de Ourique, no sul de Portugal. Segundo a tradição, a vitória foi miraculosa, com Afonso Henriques tendo sido inspirado a lutar pelo próprio Deus. Aproveitando-se da força política e militar conquistada, ele se autoproclama Rei de Portugal, adotando o título de Dom Afonso I. O reinado de Afonso Henriques começa com uma forte retórica de independência e soberania. Ele fortalece o poder real e começa a estabelecer a base para a construção de um Estado independente. Após anos de disputas com o Reino de Leão, Afonso Henriques finalmente consegue o reconhecimento da sua independência. Em 1143, o Tratado de Zamora formaliza a separação entre o Reino de Leão e o novo Reino de Portugal.
Afonso Henriques ganha legitimidade internacional e uma maior autonomia para consolidar seu poder. A partir de então, Portugal começa a ser reconhecido como um reino soberano, com Guimarães como seu centro administrativo e político. A expansão para o sul. Com a independência consolidada, Afonso Henriques volta sua atenção para a continuidade da Reconquista. O objetivo agora é expandir os domínios de Portugal para o sul, a fim de liberar os territórios ainda sob domínio mourisco. A resistência moura, embora debilitada, ainda era forte em várias regiões, como Santarém, Lisboa e o Alentejo. Em Santarém, Afonso Henriques conquista Santarém em 1147, após um ataque noturno e cuidadosamente planejado. Santarém era um ponto estratégico na região, e sua queda representa um golpe significativo contra a presença moura. Lisboa, um dos maiores centros urbanos e comerciais do Al-Andalus, torna-se o principal objetivo de Afonso Henriques. Com o apoio de cruzados estrangeiros que estavam a caminho da Terra Santa durante a Segunda Cruzada, Lisboa é cercada e, após um cerco difícil, conquista-se a cidade em 1147. A vitória em Lisboa é considerada um dos maiores feitos de Afonso Henriques e marca uma virada importante no avanço de Portugal para o sul. Nos anos seguintes, Afonso Henriques e seus sucessores seguem conquistando outras cidades e vilarejos importantes. Sintra, Almada e Palmela são retomadas aos mouros, e a presença de Portugal na região do Rio Tejo se torna cada vez mais consolidada. Além das vitórias militares, Afonso Henriques utiliza a estratégia de fazer alianças com nobres e ordens religiosas, como a dos Templários, para ajudar na defesa e estabilização dos novos territórios conquistados. Após a morte de Afonso I em 1185, seus filhos e netos continuam a luta pela expansão do território português. Conhecido como o Povoador, Dom Sancho I promove a colonização das terras reconquistadas, incentivando a agricultura e a fixação de populações nas áreas do norte e centro de Portugal. Ele também defende o território de novos ataques mouriscos, especialmente na região do Alentejo. Sob o reinado de D. Afonso III, 1248 a 1279, o Algarve, a última região de Portugal sob domínio mouro, é finalmente conquistada. A batalha decisiva ocorre na cidade de Almansa, onde as forças portuguesas derrotam os mouros e conquistam o último bastião do Al-Ándalus, na Península Ibérica. Este evento marca oficialmente o fim da Reconquista em Portugal, com a unificação do território do reino, tal como o conhecemos hoje. Com a expulsão dos mouros e a estabilização do território, Portugal começa a olhar para o futuro. No século XV, com a dinastia de Aves, o país começa a desenvolver um poder naval sem precedentes, que levaria à Era dos Descobrimentos. As vitórias da Reconquista tornam-se parte da memória coletiva, e a independência alcançada é fundamental para o espírito nacional português. A Reconquista deixou um legado profundo na cultura e na arquitetura de Portugal. Castelos, igrejas e mosteiros construídos durante o período continuam a marcar a paisagem do país. Além disso, a experiência da luta pela independência tornou-se uma parte fundamental da identidade nacional, refletindo-se em uma história de resiliência e perseverança que perdura até hoje. A criação de Portugal não foi apenas uma série de batalhas militares, mas também um esforço de resistência, visão e união. Da luta incansável contra os mouros à conquista final do Algarve, cada passo dado durante a Reconquista moldou um povo e uma nação que se ergueriam como pioneiros na Europa. Cada batalha, cada conquista, fortaleceu a identidade de um povo que nunca se rendeu e nunca desistiu de sua independência. Portugal, com suas fronteiras firmemente definidas, entrou no cenário mundial como uma nação que sabia quem era e o que queria alcançar.
Este é o legado da Reconquista, que ainda ressoa na história de um país que, ao longo de mais de 1000 anos, permanece um símbolo de força, identidade